Olá, amigos, companheiros queridos, um bom dia para todos. Rogamos sempre as bênçãos de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, que nos permite esse encontro de leitura e de reflexões sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Novo Testamento. Essa boa nova que não basta conhecermos, temos que inúmeras vezes, aos pedacinhos, como Emmanuel nos traz, refletindo, cada dia um pouquinho. Que Deus nos abençoe e nos permita, com muita paz, muita proteção e muita harmonia. A leitura de hoje é a número 157, que tem como título Faze isso e viverás. É uma anotação que ele traz de Lucas, no capítulo 10, e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. É o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna. Reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e faz-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Nós já temos conhecimento. Como se nós chegássemos, perto de Jesus, perto dos mentores e guias espirituais, e ele, conhecendo o nosso entendimento, ele nos pergunta sobre o que entendemos sobre a lei de Deus, de como devemos agir, de como devemos viver, e a gente vai falar. A gente pode não saber falar no início, mas com o tempo a gente começa a falar. E ele ouvisse aquilo tudo e falasse assim: disseste bem, faz isso e viverás. Viverás, no reino de Deus. O problema é que a gente fala, mas ainda não está fazendo. A resposta já se encontra dentro da gente. O que eu preciso fazer para vencer minhas imperfeições? Se eu estivesse conversando com uma outra pessoa, o que eu falaria? Um atendimento fraterno, um acolhimento fraterno com alguém, chega para mim com um problema, mesmo problema que eu tenho, me fala aquilo tudo, o que eu falaria? Se eu estivesse lá na casa espírita, isso. Nós, para resolvermos a vida do outro, é rapidinho, não é? A gente tem tudo na ponta da língua. A gente não sabe resolver a nossa. Porque não basta falar, tem que fazer.
Então não adianta nós termos, né, inúmeras bulas de remédio e sabermos aquilo de cor. Precisamos tomar uma medicação. Não adianta decorar livros e virar papagaio, né, que a gente chama papagaio de pirata. Não adianta. Nós precisamos colocar todo esse entendimento que já possuímos na prática. Faz isso. Então, quando a gente começa a falar para o outro, ensinar o outro, na realidade, é como se Jesus falasse assim: olha como é que esse fulano sabe. Faz isso e viverás bem. Então, companheiros, precisamos sim ter material, buscar material para nós refletirmos. Mas tem momento que a gente fala assim: eu preciso colocar isso na prática. Se eu ainda não sei fazer aquela brincadeira, se eu não sei fazer feijão, como é que quer fazer feijoada? Não adianta eu saber muito mais. Eu não consigo botar isso aqui na prática. Então é quando a gente começa a entender que não adianta encher demais a cachola, porque ainda não está saindo nada. E isso tem que passar da mente para o coração e sair pelas nossas mãos, pelo nosso olhar, pela nossa boca, pelo nosso sentir. Muitas vezes a gente coloca material, depois a gente para e fala assim: agora deixa eu ver isso aqui devagarinho, com calma. Se ficar uma coisa até o final da minha vida suficiente, já está bom demais. Porque às vezes nós temos um conteúdo religioso, digamos assim, bem amplo, que poderíamos dizer até currículo religioso, de tanto curso. Mas qual daqueles ali fala melhor ao meu coração? Eu sempre pergunto para mim mesmo, né? Se eu fosse desencarnar agora, sozinho, sabendo que não teria ninguém ao meu lado, qual a lição do Cristo eu ia buscar rememorar para me pacificar, para me acalmar, para eu renovar a minha fé, para eu me fortalecer? Qual? Você já escolheu a sua? Todos nós passaremos por esse momento. Busquemos ter na nossa mente a imagem de Jesus bem clara, a imagem de Maria, a imagem dos benfeitores e guias espirituais, a sensação de acolhimento e a passagem evangélica do Cristo, bem sentida, para que nós, em momentos mais difíceis, possamos nós mesmos nos evangelizar. Esse é o objetivo, nos evangelizarmos, ao ponto de nos automatizarmos a viver no Evangelho. Muita paz, muita alegria e muita harmonia. Graças a Deus.